Olá, meus queridos! Hoje nós vamos falar um pouco sobre dicas alimentares. O que consumir no café da manhã para evitarmos alimentos tóxicos e ter melhor disposição, um aproveitamento do nosso dia. Nós pensamos no café da manhã, que é uma refeição extremamente importante para o funcionamento do nosso corpo, funcionamento cerebral. Nós sabemos que o nosso organismo ele tem um relógio biológico, né? Então a energia de estômago é no período da manhã, por isso que um café da manhã próximo ali de umas 7h30, 8 horas da manhã é extremamente interessante para termos um organismo nutrido. E quando nós pensamos em alimentação e com a visão que nós já trabalhamos, já falamos um pouco sobre o organismo mais limpo, mais desintoxicado, desinflamado. Então, continuando nessa linha, quando nós pensamos em alimentos do café da manhã, que nos forneça energia, nutrientes, que tenhamos mais qualidade, nós temos que fazer algumas escolhas corretas, né? Então, quero trazer aqui para vocês algumas dicas importantes e o primeiro passo é beber água, né? A primeira coisa que temos que colocar na boca antes de qualquer alimento é a água. E água em temperatura ambiente, essa é uma melhor opção. Tem pessoas que têm muita sensibilidade ao frio, que têm as mãos mais frias, os pés mais frios. Isso já mostra uma baixa energia de tireoide, né? Um organismo que o metabolismo está sofrendo um pouco. Então, o alimento numa temperatura mais ambiente é adequada, porque o nosso corpo é quente. Quando nós pensamos na nossa temperatura, que é em torno ali de 36 graus, 36,5, é um corpo quente. Então, começar o dia com uma água em temperatura ambiente é o ideal, né? Então, já pegue o seu copo de 300 ml de água, já tome antes do seu café da manhã. Pode também, tem pessoas que gostam bastante de fazer, associar ali uma água com um limão espremido, com um pouquinho de cúrcuma, né? Que é uma raiz anti-inflamatória, antioxidante. Pode também, é claro que eu falo que tem as individualidades, tem pessoas que têm algumas sensibilidades e aí é lógico, precisa ser avaliado, mas de uma forma geral, temos algum alimento com esse poder antioxidante logo no início da manhã é muito interessante. E eu gosto bastante de utilizar frutas, né? Frutas são riquíssimas em vitaminas, em minerais, e aí nós temos que pensar o que o nosso corpo precisa, o que as nossas células precisam para gerar energia, para ter um bom funcionamento, para se limpar também, limpar os órgãos, são nutrientes, vitaminas, minerais, aminoácidos, né? A água. Então, partindo desse princípio, a nossa escolha do café da manhã precisa ter isso. Então, as frutas, elas fazem esse papel de alimentos aí que vão nos trazer essas vitaminas e esses minerais. E quando eu digo fruta, é a fruta mesmo, não fazermos vários sucos de frutas, porque quando nós fazemos o suco, nós vamos separar a fibra que já tem natural da fruta da frutose, né, que é o açúcar que as frutas têm. Mas quando nós comemos a fruta íntegra, né, nós temos junto a fibra com a frutose. Então essa frutose, ela vai para o intestino. Por isso que é importante comer a fruta. E aí eu penso em diversificar, né? A gente não precisa pensar todos os dias e comer várias frutas, mas se você ter umas 2 opções de frutas ali no café da manhã, né? Então uma pera, uma manga, e o outro dia você escolhe uma maçã com um mamão. Então você vai diversificando ao longo da semana as frutas, mas é interessante você ter colorações variadas, né? Então o alaranjado, o amarelado, esse avermelhado, cada coloração de fruta, ela vai trazer um tipo de nutriente, de vitaminas, de minerais. Então, quando nós temos
as frutas mais arroxeadas, avermelhadas, as frutas vermelhas, as berries, por exemplo, elas contêm muito antioxidante, auxilia muito para a saúde do nosso metabolismo, o nosso sangue, melhora o nosso sangue. Pessoas que têm muita infecção de urina, de repetição, também é interessante porque ela reduz a carga de bactérias, né, principalmente a Escherichia coli, que é presente em infecção de urina. Então, variar a coloração das frutas é interessante. Então, água, frutas, e aí eu gosto bastante de ter uma raiz, né? As pessoas, quando pensam em café da manhã, logo vem à mente o café da manhã clássico, de pensar num pãozinho, né? Tem pessoas que gostam ali de um pãozinho com café e aquilo é o café da manhã. E aí a gente tem que pensar o que traz de nutriente, né? Então, ali nós não vamos ter tantos nutrientes no pão. O pão, praticamente, quando a gente avalia nutricionalmente, ele não nos trará nutrientes para que tenhamos uma célula funcionando melhor. Quando pensamos em frutas, nós vamos ter variedades de ativos, antioxidantes, anti-inflamatórios, fibras, minerais, vitaminas. Então, tem uma quantidade, uma qualidade nutricional melhor. Quando eu penso no pão, eu gosto de substituir por uma raiz, por exemplo, né? Então, ter ali à disposição uma batata doce, que você pode já deixar cozida essa batata doce para facilitar e utilizar ali grelhando com um óleo de coco, por exemplo, ou comê-la apenas aquecida mesmo, cozida, é uma raiz que vai ter o carboidrato, que é importante termos o carboidrato, mas também ela é de uma qualidade diferente, por ter fibras também, é diferente de um pão, que vai ter o carboidrato, mas já não tem tantas fibras, e mesmo quando tem, se você pensar, um pão integral, foi adicionado a fibra, não é natural daquele pão, e é um alimento processado. Então, para reduzir cargas tóxicas, nós temos que reduzir alimentos industrializados. Nós temos que favorecer alimentos mais in natura, os naturais, aquilo que a terra nos dá, né? Aquilo que Deus criou para nós. Então, a raiz, ela vem muito melhor nessa proposta do carboidrato do que um pão industrializado. E isso nós ainda não detalhamos um pouco, falaremos ainda sobre a questão glúten, sobre a questão dos lácteos, mas não é nem só pensando nessa questão, é realmente o processo, os aditivos químicos que tem ali, o fermento químico que é colocado, né, os contaminantes, o excesso de fungos. Então, raiz é uma melhor escolha para esse café da manhã, para reduzirmos tóxicos nesse café da manhã. Então, aí nós podemos associar batata doce, cará, que fica muito interessante. Se você não experimentou ainda, ó, o Heitor aqui, que tá aqui já na minha barriga, ó, já tô de 7 meses, né? Gosta bastante, porque ele pula quando eu como inhame. Um inhame cozido, e você grelhar um pouquinho num óleo de coco, ou colocar ele cozido, colocar um azeite, fica muito gostoso. Para comer, vale a pena tentar. São propostas diferentes, mas que muitas vezes nós nunca experimentamos e não tentamos. E achamos que o café da manhã tem que ser baseado somente num pão, leite, café, e isso está bom. E nós temos que ir além se queremos ter um organismo desintoxicado. Gosto bastante de usar também, para quem gosta do café, claro, uma opção de um café de melhor qualidade, né, de um grão bom, porque o café ele tem muitas misturas ali tóxicas, muitos fungos também. Então a gente tem que selecionar, ter um café bom, de uma boa qualidade, para ingerir, para quem gosta de café, e é claro que tem que avaliar as individualidades. Durante esse processo, quando a gente pensa em desintoxicar, né, para evitar alimentos mais tóxicos, se puder trocar por um chá de ervas naturais, é uma melhor opção. Que aí pode usar camomila, uma erva cidreira, hortelã, e aí a erva mesmo, né? Não comprar os sachês
porque ali passa muito longe a própria erva, tem mais misturas do que erva, mas comprar às vezes a erva seca ou ter a erva fresca mesmo e substituir, né? Pode utilizar um leite de coco natural, que é fácil de fazer, e aí nós vamos ter várias dicas, né? Mas nós temos que pensar em água, em frutas, para ter vitaminas, minerais. Nós temos que pensar em um carboidrato de uma qualidade boa, e aí eu prefiro as raízes do que as farinhas. Então, uma batata doce, um cará, um inhame, uma mandioca, que você pode utilizar. As farinhas, elas até podem, mas se a gente está pensando em reduzir cargas tóxicas, o carboidrato em forma de raiz vai ser uma melhor opção. E aí, um chá, né? Ou você pode também ir para um leite vegetal, um leite de coco natural, um leite de aveia, um leite de castanhas, enfim, né? Nós temos aí algumas opções, mas com certeza, se você começar a fazer essas mudanças e experimentar por uma semana um café da manhã com esses ingredientes, você já vai ver diferença na sua disposição, no seu ânimo, no seu rendimento do dia, porque as suas células estarão nutridas. E quando a gente pensa em fonte proteica para esse café da manhã, para complementar mais ainda essa refeição, nós podemos pensar no ovo, né? Fazer um ovo mexido, um ovo pochê, um ovo cozido. Pode acrescentar ali um azeite nesse ovo, porque aí a gente já vem com uma gordura boa para associar para esse café da manhã. E para as pessoas que gostam mais de uma proteína vegetal, temos o tofu, e o tofu, que é da soja fermentada, você pode temperá-lo com azeite, com orégano, né? Fazer quente ou consumir mesmo da forma mais natural, fica muito gostoso. E também para quem costuma tomar leites vegetais à base da proteína da ervilha também, né? Então a gente vai ter uma fonte proteica interessante para complementar esse café da manhã. Pessoal, na verdade, nós temos que provar coisas diferentes, né? Nós temos que sair daquela rotina de pensar que o café da manhã é baseado em leite e pão, né? Nós temos que trazer alimentos mais naturais. Nós precisamos, na verdade, evitar os alimentos processados, os alimentos industrializados, como excesso de farinhas, né, do glúten, do pão, de massas, biscoitos, bolachas. Evitar laticínios. Laticínios, ele tem uma carga tóxica muito grande e é muito industrializado, né? Hoje a gente tem que pensar que o alimento ele não é o mesmo de antigamente. Hoje tem muitos aditivos químicos para conservar, para dar sabor, para manter vida de prateleiras. Então, um alimento que estraga fácil e rápido é esse que nós devemos consumir. Então, por isso que trazer uma alimentação o mais natural possível para esse café da manhã é o ideal, né? Com frutas, com verduras, para quem gosta de comer, às vezes, cenoura também, dá. Você pode usar a criatividade e acrescentar ali dentro do seu ovo mexido uma cenoura ralada, colocar uma couve também ali, fica ótimo para um café da manhã. Adicionar um azeite, né? Então nós temos algo nutritivo que de fato vá dar a energia que o nosso corpo precisa. Muita água, hidratação, água de coco natural também do próprio coco, comer a polpa do coco vai auxiliar dentro desse processo. Então, desafie-se e experimente coisas novas.